Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, versículo 57. Amém? A palavra de Deus diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela tua palavra que está aqui aberta. Essa palavra que é tão rica, que é a verdade. Essa palavra que nos alimenta e nos purifica. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de meditar nessa palavra nessa noite. Por isso, Pai, eu peço que agora o Senhor nos ensine, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos dê a compreensão de tudo o que está contido aqui. Fala aos nossos corações, Senhor, porque viemos aqui ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, a mensagem do Evangelho, o Evangelho quer dizer boa notícia. O Evangelho é a boa notícia que transforma as nossas vidas. O Evangelho é essa mensagem de perdão, essa mensagem de amor. O Evangelho é essa mensagem de esperança. Aquilo que não havia solução nas nossas vidas foi resolvido na vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que não havia solução foi dado solução na vinda do nosso Senhor, na manifestação dele nesse mundo, da sua morte naquela cruz, mas da sua vitória sobre a morte, que nos dá a esperança de uma nova vida. A boa notícia é que o reinado de Deus está próximo. A boa notícia é que há um reinado de paz, um reinado de justiça, um reinado de alegria, que nós que estamos com Cristo iremos desfrutar dessa realidade, querido. Essa é a boa notícia. O reino de Deus está próximo. Quando nós vemos essa bondade de Deus manifesta, né? Esse amor, essa justiça, essa alegria, quando isso é exposto a nós, isso é muito atrativo. Isso atrai o nosso coração, porque quem não quer ser amado? Quem não quer ter a sua culpa perdoada, removida? Quem não quer sentir uma alegria que não é baseada em circunstâncias, em emoções, mas é uma realidade, uma consequência, um fruto do Espírito? Quem não quer provar isso? O Evangelho é algo que é atrativo. Nós somos impactados por essa realidade do perdão de Deus sobre a nossa vida. Mas
Eu tenho dito isso algumas vezes aqui na igreja já, né? Mas seguir a Cristo, você aceitar essa mensagem e se tornar um discípulo de Cristo e segui-lo diariamente, isso não é fácil. Seguir a Jesus é muito desafiador. Por mais que a mensagem seja atrativa, vivê-la e fazer parte dessa mensagem é muito desafiador. É difícil. Porque nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos parte do seu reino. O que conduz a nossa vida aqui agora é a direção, a constituição de um reino que é completamente contrário a todo o curso desse presente século. Nós vivemos na contracultura, na contramão desse mundo. Então, a partir do momento que nós dizemos sim a Jesus, nós vamos entrar numa rota de colisão com o mundo, com o presente século, com o espírito dessa era, com o desejo desse mundo, com as normas desse mundo, com tudo que esse mundo aprova e anseia. Seguir a Cristo é desafiador. A verdade é que ser um discípulo de Jesus vai exigir tudo de nós. A salvação das nossas almas é pela fé, mediante a graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, favor de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação das nossas almas não custou nada para nós. Mas viver diariamente com Cristo custa tudo das nossas vidas. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo que agora é que, olha, o que existe em mim agora, o que eu vivia antes, o que era eu já não tem mais, agora o que está em mim, o que vive em mim é Cristo. E todo o meu viver, tudo o que tem na minha vida, cada momento da minha história, a partir dessa entrega, é porque Cristo habita dentro de mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tem no meu interior é para a glória daquele que me salvou. Paulo está dizendo: todas as minhas decisões, todas as minhas ações partem da direção que o Cristo que vive em mim me diz. E aí o que eu quero conversar com você nessa noite é justamente isso: os desafios de seguir a Cristo. Quais são os desafios de seguir o Senhor? O texto que nós lemos aqui, o Senhor estava ali no ápice do seu ministério aqui na terra. Ele estava percorrendo ali toda a Judéia, Galileia, e onde ele passava, o reino de Deus era manifesto, né? Ali a realidade desse reino era chegada. A mensagem das boas novas estava sendo anunciada por ele. Ali acontecia sinais miraculosos, ali acontecia libertação, perdão de pecados, algo glorioso, uma mensagem proclamada com autoridade, uma mensagem que não havia sido ouvida ainda, porque ali era o próprio Filho de Deus anunciando, proclamando como que o reino dos céus é. Multidões seguiam o Senhor. Multidões queriam ver quem era aquele profeta poderoso em sinais. Multidões queriam ouvir aquela mensagem. Multidões eram atraídas pelos sinais que ele fazia. Muitos outros já haviam até entendido quem ele era de fato e desejavam estar com ele. Mas o Senhor Jesus, ele não tinha um posicionamento de agradar multidões, de falar aquilo que o povo queria ouvir.
O Senhor Jesus, ele sempre foi muito transparente nos desafios daqueles que queriam segui-lo. Tanto que ele diz, né, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Olha, quem não ama mais a mim do que o seu pai e a sua mãe, não é digno de mim. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essas eram as mensagens do Senhor para aqueles que manifestavam o anseio de segui-lo. Tanto que aqui no texto que nós estamos lendo, vem aqui alguns exemplos de pessoas que vendo aquela multidão, vendo o manifestar de Cristo, falam, olha, eu quero te seguir, eu vou te seguir, eu quero estar junto com esse mestre, eu quero estar onde o Senhor está. E aí o Senhor vem e expõe aquilo que precisava ser corrigido no coração deles, para eles de fato estar com Ele e segui-lo. O Senhor deixa claro que há desafios em segui-lo. Porque sabe, queridos, não basta nós declararmos com a boca, mas nós precisamos ter uma condição de coração que diz aquilo que a nossa boca está falando. O Alex nos ensinou uma canção que no início desse culto que diz justamente isso, né? Um povo que honra o Senhor com seus lábios, mas está com o coração dividido, longe dele. O Senhor não se contenta com uma parte de nós, querido. Ele nos deseja por inteiro, amém? O Senhor não nos quer em um dia. O Senhor não nos quer numa expressão de vontade, sabe? Um momento, uma emoção, um sentimento. O Senhor nos quer hoje e agora. Amém? Hebreus 3:12 diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que o Senhor está dizendo? O tempo é hoje. O Senhor quer uma decisão nossa, e essa decisão é hoje. É uma decisão diária, de estar com Ele, abraçar os desafios de estar com Ele. É uma decisão, uma entrega consciente. É uma decisão consciente do preço que há em seguir a Cristo. Por isso nós precisamos romper todas as nossas barreiras, pelo valor de estar junto com o Senhor, amém? E aí quais são, então, os desafios de seguir esse Senhor? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que uma vida com Cristo, ela não é sustentada por emoções, mas por nossas renúncias. Então, a vida com o Senhor não é sustentada pelo sentimento, pelo como nós estamos no dia, como nós estamos ali naquela emoção do primeiro amor, do manifestar de Cristo, do milagre do Senhor. Mas a vida com Cristo, ela é sustentada pelas renúncias que fazemos. O texto diz aí que quando o Senhor estava ali no versículo 57, passando, andando pelo caminho, quando o Senhor estava percorrendo a jornada junto com os seus discípulos, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Olha que declaração linda. Quem não quer dizer isso para Jesus? Fala aí. Quem nunca disse isso para o Senhor? Eu vou te seguir, Jesus, por onde quer que fores. E aí Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar.
a cabeça. Quando aquele homem vê o Senhor passando, né, vê ali o movimento daquela multidão ao redor, né, algo glorioso acontecendo, fala, eu quero estar no meio disso, eu quero participar disso, eu quero estar com Cristo. Eu me lembro quando o Senhor me deu o privilégio de ir lá na Jordânia, eu até estava contando isso para o Samuel, para Solange, esse dia para trás. Eu cheguei lá na Jordânia, a gente foi visitar um projeto missionário com os refugiados da guerra da Síria. E a gente ficou lá na casa de onde os missionários, né, que trabalham lá na Jordânia, estavam lá atuando, e a gente pôde ficar ali 15 dias com eles, tudo isso. Desses 15 ainda fiquei, acho que 2 ou 3 em Israel. Né? Então, vocês vê que viagem missionária que eu fui fazer, né? E ali envolvido, a gente trabalhou com as crianças, refugiados, ensinou eles a fazer horta, né? E aí lá Deus me ensinou uma coisa, Alex, só abrir um parênteses aqui, porque quando o Richard e a Thalita vêm, eu tenho que abrir um parênteses na mensagem. Mas lá o Senhor me ensinou algo, que aquilo que é o mais simples para nós, aquilo que nós não damos valor no nosso dia a dia, é algo poderoso na mão dele, no lugar que ele nos envia para estar. E lá, uma horta, plantar umas verdurinhas, viu, Felipe? Lá se tornou algo poderoso com o trabalho com aquelas crianças. E ali eu envolvido naquilo, indo na igreja, e ali vendo os árabes. Meu Deus, eu saí de lá e falei assim, eu fazia isso pro resto da minha vida. Eu quero morar aqui na Jordânia, aqui é meu lugar. Eu vou voltar agora, vou juntar a Flying, vou voltar aqui para trás, para a Jordânia. Aí eu estava conversando com a Solange, essa semana retrasada, recebo o vídeo do pastor Homero, missionário, há mais de 10 anos na Jordânia. E lá aqueles drones do Irã, aquelas bombas que eram destinadas a Israel, tudo caindo lá em cima do bairro onde eles moram, eles pedindo oração por isso. Vendo os foguetes cruzando sobre o céu, porque a Jordânia é ali, ó, na fronteira com Israel. E aí eu falei assim, eu não sei de nada do que eu estava falando. Não é qualquer um que pode viver naquele lugar. Mas quando a gente vê o movimento, vê só aquele agir de Deus, a gente fala, eu quero estar nesse lugar. Eu vou te seguir, Jesus, por onde o Senhor for. Mas o Senhor está em lugares que muitos homens não querem estar. E aí o Senhor está dizendo para esse homem aqui, olha, a vida comigo não é sustentada por essa emoção. A vida comigo não é sustentada por esse sentimento que está gerando aí, ó, essa euforia dentro de você, mas é sustentada por uma renúncia diária. Olha, os animais ali encontraram abrigo, tem a sua casa, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Quando nós ouvimos essa expressão de Jesus, nós imaginamos um Jesus tão miserável, né? Tão pobre, coitado, não tem onde encostar sua cabeça para descansar à noite, os seus discípulos todos ali miseráveis, pobres. Mas eu queria te lembrar que a maioria dos discípulos do Senhor eram pescadores. O Senhor era carpinteiro por profissão. Essas duas profissões, elas eram bem remuneradas para a sua época. Eles recebiam mais do que os agricultores, aqueles que cultivavam campo, por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui não é que tudo deu errado na vida dos discípulos, o Senhor também não deu certo na carpintaria e falou, vou ser um pregador itinerante. Foi uma vida de renúncia. O texto nos diz que Pedro e o seu irmão André estavam na praia pescando, e o Senhor passa e diz, me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aquele texto diz que imediatamente deixaram os seus barcos e passaram a seguir o Senhor.
Não distante na praia estava João e seu irmão Tiago, junto com seu pai Zebedeu, lavando as suas redes. O Senhor passa e diz: segue-me. E eles imediatamente deixaram as suas redes, deixaram o seu pai e passaram a seguir o Senhor. Uma vida com Cristo não é feita de emoção, é feita de renúncias. E é sustentado por essas renúncias diárias. No Evangelho de Mateus, quando ele diz esse texto aqui que nós lemos, vai dizer que esse homem que disse: Senhor, eu vou te seguir onde quer que fores, era um mestre da lei. O mestre da lei era alguém que era respeitado no meio do seu povo, era alguém de posses, era alguém ali da elite de Israel. E aí o Senhor está dizendo: olha, você é capaz de deixar tudo isso, o seu status, a sua vida estável, para me seguir? O Filho do Homem não vive como vocês vivem, não segue os padrões que vocês seguem. A pergunta para nós hoje é: será que nós estamos dispostos a deixar tudo por amor a Cristo? Porque a vida com Cristo, ela é sustentada por essas renúncias. Será que nós estamos dispostos a renunciar ao nosso amor, ao conforto, pelo valor inestimável de estar ao lado do Senhor? Eu te seguirei por onde quer que fores. Será que o fruto da nossa vida é a expressão dessa afirmação aqui? Será que estamos dispostos a renunciar ao nosso eu para ter o Cristo? Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uau! Que coração é esse, hein? O que esse homem viu que o faz ter um coração dessa forma? O que nós temos que considerar hoje como perda, esterco? O que nós temos que deixar de lado diante da sublimidade, da grandeza de conhecer o Senhor de todo o universo, o Deus eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e estar com Ele, e ser achado nele, encontrado nele, participar do poder da sua ressurreição naquele glorioso dia? O que nós temos que deixar de lado, queridos? O que nós temos que renunciar nessa noite? O que tem tido mais valor do que Cristo na tua história? Abandona isso, renuncia a isso, porque o que está diante de nós é algo que não pode ser mensurado em valor, em grandeza, em poder, em beleza, em santidade, em recompensa. É Cristo Jesus, é o Deus vivo, o Deus que te criou, é você estar com Ele.
será que tem algo que tem valor maior do que isso? Uma vida com Cristo, ela é feita por renúncias. Viver com Cristo não é ser sustentado simplesmente por uma vontade de estar com Ele, mas é pelas renúncias que fazemos de fato para permanecer nele. É isso que vai sustentar todo dia a nossa história, amém? É falar, eu vou abrir mão disso, porque eu quero estar com o Senhor. A segunda coisa que eu aprendo, o segundo desafio de uma vida com o Senhor, é que a vida com Cristo, ela deve ser a nossa prioridade. No versículo 59 diz assim, ao outro disse, siga-me, é o Senhor chamando, pensa bem, Cristo Jesus, literalmente em carne e osso, passa do seu lado e fala assim, siga-me. Mesmo chamado que ele fez para Pedro e André naquela praia. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Sabe, querido, quando nós ouvimos isso, parece que o Senhor foi tão duro com esse rapaz, né? Poxa, Senhor Jesus, o Senhor não deixou nem ele sepultar o pai dele. Mas a gente precisa entender uma coisa, que quando uma pessoa falecia naquela cultura, naquela época, existia 2 momentos nesse, vamos dizer, velório, né? Nesse sepultamento. Existia o sepultamento que acontecia ali logo pós-morte, no máximo em 24 horas. Aquele corpo era preparado, lembra do sepultamento do Senhor Jesus? Retira ele da cruz, lá derrama lá os olhos, envolve num pano e sepulta. Isso acontecia em 24 horas, no máximo. Mas existia um outro momento, quando passava ali mais ou menos 1 ano após aquele sepultamento, quando aquele corpo já havia ali, né, se decomposto e tal, um familiar, normalmente o filho mais velho da casa, iria até aquele túmulo seria aberto, os ossos daquele falecido seriam recolhidos, depositados dentro de uma caixa, e seria sepultado num canto daquela tumba, normalmente escavado na rocha, uma abertura. Então, o que está acontecendo aqui, muito provavelmente, não é que aquele rapaz estava falando, olha, meu pai acabou de morrer, deixa eu ir lá sepultar e eu volto aqui. Porque vamos usar a lógica, era o Senhor Jesus falar, Senhor, vamos comigo na minha casa, que meu pai acabou de falecer e eu creio que o Senhor pode levantá-lo dentre os mortos. Porque já tinha acontecido, amém? Então não é que aquele rapaz está ali, olha, meu pai acabou de falecer, deixa eu ir lá sepultar. O que ele está dizendo ao Senhor, olha, deixa daqui a 1 ano, Senhor. Deixa eu ir primeiro, cuidar dos ossos do meu pai, e depois eu volto e te sigo. O que aquele rapaz está dizendo, olha, eu tenho outros assuntos para tratar, eu tenho outras prioridades aqui, Senhor, mas eu vou te seguir. Espera, daqui a 1 ano, eu vou te seguir. Deixa-me ir e depois. Quantas vezes nós ouvimos um chamado do Senhor, nós entendemos que é Ele nos chamando, e nós falamos assim, deixa-me ir primeiro e depois é o Senhor. Naquele momento, aquele jovem tinha outras prioridades na sua vida. Ele podia estar dizendo para o Senhor ali, trazendo para o nosso contexto hoje, olha, eu preciso viver outras coisas ainda. Eu preciso desfrutar mais da vida ainda. Eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Quantos de nós temos chamados do Senhor e nós falamos, olha, deixa-me primeiro.
construir aqui a minha vida, a minha casa, deixa eu primeiro ter tal coisa, deixa eu primeiro fazer tal coisa, e depois eu vou vir, e eu vou te seguir. O que é prioridade na tua vida? Porque uma vida com Cristo, Ele é a nossa prioridade. Quantas vezes nós adiamos as decisões diante do Senhor, até com argumentos plausíveis. Deixa eu ir cuidar do meu pai. Sabe, um jovem que, se ele era o filho mais velho, ele ia fazer, né, esse cuidado com os ossos do familiar, né, ele era algo que fazia parte da cultura do seu tempo, e se ele não fizesse aquilo, ele ia ficar com uma má reputação diante da comunidade, sabe? Ele não honrou os ossos do seu pai. Ele ia ter uma má reputação. Quantas vezes nós adiamos a nossa decisão com o Senhor por medo do que os outros vão achar de nós, do que os outros vão pensar a respeito de nós. Ah, você está fanático demais. Ah, nossa, agora virou crentinho. Ah, agora só quer saber das coisas de Deus. Ah, mas o que a minha família vai achar? Eu vou ter que ir na igreja todo domingo. Ah, o que a minha família vai achar quando eles me pegar lendo a Bíblia, adorando a Deus, orando com alguém, falando de Deus na rua para alguém, parando alguém, orando com essa pessoa? O que eles vão achar de mim? Quantas vezes nós adiamos as decisões com o Senhor, quantas vezes nós tampamos os ouvidos para o chamado do Senhor, porque nós estamos mais preocupados com outras coisas, com prioridades desse presente século. Nós estamos preocupados com a nossa reputação diante das pessoas. Mas o Senhor Jesus está dizendo: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Sabe, o que o Senhor está dizendo: deixa o que está perdido, perdido. Mas você invista a sua vida no que realmente tem valor. Sabe, deixe essas prioridades que vão passar com o tempo. Deixa essas prioridades que a ferrugem leva, que o ladrão rouba, que a traça corrói, e investe naquilo que vai permanecer por toda a eternidade. Você, porém, vá e proclame o reino dos céus. O que ele está dizendo é: você, porém, vá e invista a sua vida naquilo que é eterno. Você, porém, vá e proclame algo que não passa, porque teu pai já passou. Tua reputação passa, mas o reino dos céus permanece para sempre. Querido, viva pelo que vale a pena viver. Invista a tua vida naquilo que vale a pena investir. É noite de nós revisarmos as nossas prioridades. O que tem sido prioridade na tua vida? Pelo amor de Deus, meu irmão, não tem mais tempo para nós perder, não. Tudo em nossas vidas deve apontar e estar baseado naquilo que é eterno. A vida com Cristo deve ser a nossa prioridade. Não adie isso para amanhã. Não adie isso para depois. Não fala isso: Senhor, deixa-me ir, e depois. É hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Lucas 21:33, o Senhor Jesus dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa prioridade nessa terra, é sermos encontrados aprovados diante de Cristo Jesus. Por isso, quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos pedir algo, quando o Senhor falar, segue-me, você não vai falar para ele, ó Senhor, deixa-me ir e depois. Deixa-me primeiro fazer isso e depois. Porque o tempo se chama hoje. Amém? A terceira e última coisa que eu aprendo, que é um desafio na vida com Cristo, é que a vida com Cristo é para os perseverantes. A vida com Cristo é para quem persevera. O texto diz aí no versículo 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe, enquanto existe algumas pessoas que estão dizendo, olha Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso viver certas coisas. Senhor, primeiro eu preciso experimentar as coisas dessa vida, depois eu vou te seguir. Enquanto existem pessoas adiando seguir o Senhor, existem aquelas que estão querendo voltar naquilo que já viveram. Senhor, eu vou investir a minha vida no Senhor, mas eu estou com a saudade daquilo que eu vivi antes. Eu preciso ir lá me despedir. Existem aquelas pessoas que querem voltar atrás e viver certas experiências e depois se entregar por completo. Por isso que ele está falando, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar. E aí pode ser esse voltar e dizer, olha, eu preciso provar a última vez para nunca mais provar. Eu preciso me envolver a última vez para nunca mais me entregar. Eu preciso ter a última vez para depois renunciar. Sempre adiando, querendo voltar na velha vida. E aí eu preciso te lembrar, meu irmão, minha irmã, a vida com Cristo é uma vida de perseverança, é tomar uma decisão, como os antigos dizem, né? Fincar os cascos para trás, firmar o pé e não voltar, não se render novamente. Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu voltar primeiro e me despedir da minha velha vida. Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu matar a saudade de tudo aquilo que eu vivi. São aqueles que seus corações ainda não deixou a velha vida para trás. Você já ouviu aqueles que vêm contar um testemunho de como era perdido no mundo? E aí vai contar das coisas que fez para trás. Aí conta. Mas aí conta com aquele prazer. Sabe? Ai, quando eu era do mundo, eu ia para os bares e eu bebia todos. Eu bebi. E pegava mulheres de todos os jeitos. E ele conta com aquele prazer, com aquela saudade. Aí na hora que ele vai falar assim, mais um dia, Cristo me encontrou. E aí é só ladeira abaixo. E hoje eu não faço mais essas coisas, com aquele lamento, com aquela tristeza. É que na verdade o coração dele está com saudade da velha vida. Ele não encontrou um prazer em Cristo Jesus, o valor que Cristo dá para a nossa história. Por isso, seguir a Cristo é uma vida de perseverança, é entender quem Ele é, o que Ele fez na sua história e não voltar atrás. Ninguém
que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, queridos. Sabe quando o rapaz fala para o Senhor, deixa eu voltar e despedir da minha família. Ele estava querendo fazer, né, uma referência lá a quando Elias chama Eliseu, né? Elias vem e joga a capa sobre Eliseu, né, confiando ali, chamando ele para o ministério profético. E aí ele fala, olha, deixa eu só ir lá despedir da minha família. E aí eles queimam lá, sacrificam os bois, faz um churrasco de despedido para Eliseu, e depois ele vai e segue o profeta. Aí agora o rapaz está ouvindo Cristo chamar ele e fala assim, vou pagar que sei, né, eu leio a Bíblia. Senhor, deixa eu ir despedir da minha família também. Só que o que ele não entendeu, que ali estava alguém que era maior que Elias e Eliseu. Era o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o chamando para seguir. A palavra de Deus, queridos, o que mais tem de palavra direcionada à igreja, principalmente no fim dos tempos, quando você vai ali em Apocalipse, é um chamado para perseverança. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, mas em cada final de mensagem às igrejas do Apocalipse, o Senhor diz assim, ao vencedor eu darei de beber da água da vida. Ao vencedor darei a assentar no trono comigo. Ao vencedor colocarei a coroa da vida sobre ele. Ao vencedor lhe chamarei pelo novo nome e por assim em diante. Sabe o que o Senhor estava dizendo? É que a igreja é chamada para vencer pela perseverança. É necessário perseverar até o fim. O Senhor Jesus mesmo diz, ao que perseverar até o fim, este é o que será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, não é apto ao reino dos céus. Pegar um arado e olhar para trás é traçar um caminho sinuoso no meio da plantação. Sabe o que é isso? Quem olha para trás não tem um cultivo próspero na sua vida. Não usufrui de todo o campo que o Senhor dá para ele. Não está apto a pertencer a esse reino. Por isso, nessa noite eu te encorajo a perseverar, a não olhar para trás. Segue a carreira que Deus tem te chamado. Cumpre essa carreira. Combata o bom combate. E seja encontrado aprovado diante de Cristo naquele dia. Queridos, Eclesiastes 7:8 diz, o fim é melhor do que o começo das coisas. Sabe o que quer dizer isso? Que não basta começar bem, mas é necessário terminar bem. Não basta vir aqui e correr, dar um tiro de 100 metros e cansar e sentar. É uma maratona, é correr até o fim. O fim é melhor do que o começo das coisas. Corre a corrida, querido. Cumpra a carreira, combata o bom combate, guarda a fé, persevera até o fim. Se hoje está difícil, você está cansado, pede graça para o Senhor. Fala para ele, Senhor, me gera um espírito de perseverança dentro do meu coração. Levanta, sacode a poeira e vamos para cima de novo. Continua. Você não precisa estar forte em todo o tempo, mas você precisa continuar caminhando em todo o tempo. Quando você estiver cansado, vai ter alguém do teu lado para te ajudar. Vai te amparar, vai falar, apoia aqui, vamos junto. Mas não para, persevera, avança. Mantenha os olhos fixos no autor e consumador da tua fé, que é Cristo Jesus. Deixa as velhas coisas para trás e prossegue firmemente para o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo da nossa soberana vocação.
Invista sua vida naquilo que é eterno, não olhe para trás. Porque o que foi deixado lá é morte, é perdição, é tudo que o Senhor abomina. Você não precisa voltar lá. O passado, querido, só nos aprisiona de viver a vontade de Deus. Deixa o teu passado para trás. Sabe essa expressão também, quando diz, olha, deixa eu ir lá, despedir da minha família, sabe? É aquela, quando o Senhor nos chama para viver algo, você fala assim, olha, ainda existe algumas coisas para trás, existe alguma coisa na minha história, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá visitar aquilo, despedir aquilo. Querido, deixa o teu passado, a tua história nas mãos de Cristo Jesus e vai viver livremente. Vive o que Ele está te chamando para viver. Se tem ferida, tem dor aí, expõe isso a Cristo, deixa Ele curar e vai ser livre em nome de Jesus. Mas não precisa ficar voltando lá, revisitando as velhas histórias. Deixa o sangue de Cristo tratar, perdoar, limpar, te purificar e impulsionar você para viver um novo tempo com Ele. Para a gente concluir, lembra comigo então que a vida com Cristo é feita de renúncias. Mas nada que a gente renunciar vai superar o valor daquilo que Cristo quer nos dar. Então pode renunciar tranquilo, que o Senhor vai te dar no lugar é muito maior. A vida com Cristo é a nossa prioridade, porque o que nós investimos nele não passa com o tempo, é eterno. Amém? E a vida com Cristo é para os perseverantes, pois a perseverança nos dá o vitorioso prêmio de estar eternamente com o Senhor. Só isso já vale a pena viver com Ele, não é? Amém ou não amém? Queridos, Cristo é o nosso maior tesouro. Ele é o nosso maior valor. Ele é tudo que nós necessitamos. O preço que nós vamos pagar nessa presente era não supera aquilo que o Senhor quer nos dar. Por isso, vem viver com Ele. Investe a tua vida nele. E Ele vai te sustentar até aquele glorioso dia. E aí eu queria te lembrar que o maior exemplo para as nossas vidas é Ele. Porque Ele viveu uma vida de renúncia. Ele deixou a sua glória por amor a nós. Ele veio e tomou o nosso lugar. Ele tratou a vontade do Pai como prioridade. Ele fazia o que o Pai pedia para ele fazer. E essa era a prioridade da sua vida. Tanto que um dia os discípulos falam, mestre, vem comer, você não está com fome. Ele fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele fazia do Pai a sua prioridade. O Senhor é aquele que nos mostrou o que é ter perseverança. Porque no dia que Ele mais quis desistir, dizendo, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E Ele foi perseverante até a morte, e morte de cruz, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de ter uma nova vida nele. Ele é o nosso maior exemplo. Por isso, se você está procurando algo para você investir a tua vida, eu te encorajo a investir a vida em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não adia isso para depois não. Se hoje você ouvir a voz dEle, não endurece teu coração. Não fala, deixa-me ir primeiro para depois te seguir. Entrega hoje. Renova a tua aliança com Ele hoje. Talvez você quis desistir no meio do caminho, você quis abandonar a fé, mas hoje você entendeu que é necessário perseverar até o fim. Então fala isso para Ele. Fala, Senhor, eu estou deixando tudo para trás, porque eu entendi que o meu chamado é estar com o Senhor. Amém?